o planejamento virtual pode ficar errado e o guia cirúrgico não se adaptar. E aí, Edilson, o que é que eu vou fazer? Então, esse é um obstáculo que está na cabeça do implantodontista, né? Então, quando eu mostro uma oportunidade, sempre logo vem uma objeção. E essa é uma das grandes objeções que tem na cabeça do implantodontista, né? Então, o planejamento virtual pode ficar errado e o guia cirúrgico não se adaptar. O que eu vou mostrar para você nessa live de agora, das 17, então? É justamente que esse obstáculo que está te parando não faz sentido desde que você entenda o processo do planejamento virtual. Como é feito, né? E quais são os cuidados que você tem que ter, tá certo? O que eu posso já te adiantar é que o planejamento virtual funciona e você não vai ter problema desde que você saiba como alimentar o software corretamente. Então, é isso que eu quero falar com você agora à tarde, né? Para tirar esse obstáculo da sua cabeça que está te impedindo de dar o próximo passo em direção à posição tridimensional correta dos seus implantes, em direção ao uso da cirurgia guiada, tá bom? Então, o que é esse obstáculo, né, que está te travando, que está te parando? O que pode estar acontecendo? O que está aí na sua cabeça que você não está entendendo e que está te parando? Fala assim, mas, poxa vida, beleza, Edilson, você me mostrou, falou de implantodontia digital, né, hoje de manhã e tal, eu já sei, né, mas, poxa vida, eu ouvi falar, né, teve um amigo meu lá que foi fazer a cirurgia guiada e teve um problema com o guia. Chegou na hora da cirurgia, o guia não se adaptava. Chegou na hora, o planejamento ficou errado, né? O planejamento foi feito de uma maneira, né, e o guia não se adaptava. Então, eu não acredito no planejamento virtual, né? Pode ficar errado, eu tenho dúvida, eu não acredito, eu acho que não dá certo. Então, é justamente isso que eu quero falar com você agora à tarde, tá? É mostrar para você quais são os cuidados, né? Que esse é um obstáculo que não pode te parar. Por quê? Porque planejamento virtual, você vai usar um software para fazer esse planejamento. E para que você possa trabalhar com software, você precisa alimentá-lo, você precisa pôr as informações dentro do software, tá certo? Quais são essas informações para o nosso planejamento virtual? As informações que nós precisamos é o quê? A informação do osso do nosso paciente, é uma tomografia, e a informação clínica, né? Vamos dizer, dos dentes e dos tecidos moles e da quantidade, vamos dizer assim, do espaço, né, vazio, o espaço que o paciente perdeu o dente, para que possa ser feito o quê? Um enceramento virtual, para que daí sim você leve essas informações clínicas para o software, para fazer o quê? O planejamento virtual, né? E o que é o planejamento virtual? É você colocar na tela do computador, antes do seu procedimento cirúrgico, o seu implante na posição tridimensional correta, na inclinação vestíbulo-lingual ideal, certa, inclinação médio-distal, né, correta, e a profundidade cérvico-apical, porque esses três eixos é que vão representar o quê? A plataforma do implante. E a inclinação da plataforma do implante é que vai o quê? Resultar na emergência protética, na posição tridimensional correta, que é a grande busca de todo implantodontista, né? Que é a posição tridimensional correta é a causadora, vamos dizer assim, de alto nível de satisfação quando você atinge e um alto nível de decepção quando você não atinge. E quando você usa a técnica convencional, o planejamento, né, a implantodontia analógica, poucas vezes você consegue a posição tridimensional correta. Então, no planejamento virtual, você usa o software, precisa levar as informações do seu paciente, informação do osso com uma tomografia, informações clínicas através do escaneamento. Essa é a informação que precisa estar dentro do software. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: aqui
é o primeiro problema que você pode ter. E aí, essa história que você ouviu, né, que muitas vezes começa assim. Vou falar de novo para vocês o seguinte. Quando você não quer dar o próximo passo, Martin, good vibes, seja bem-vindo, querido. Né? Sejam todos bem-vindos aí. Quando você não quer dar o próximo passo, quando você não está, você não quer, você não tem coragem de dar o próximo passo, você arruma um monte de obstáculos, você arruma um monte de desculpas. Né? Ah, planejamento virtual, que nem eu vou falar agora para vocês, pode não funcionar, né? Pode ficar errado. Ele só vai ficar errado, o planejamento virtual, se você alimentar o software errado. Se você levar as informações para o software errado. Porque eu falo que o software é assim, ó. Se for um software gratuito, tá bom? Então, a fusão dessas imagens é feita de maneira manual, tá? E de maneira, vamos dizer, automática, no software gratuito é um pouco complexo, mas dificilmente você consegue um alinhamento adequado, tá? Apesar do software, do fabricante de software, falar que não, que os softwares gratuitos você consegue fazer o planejamento. Você consegue fazer o planejamento com alto índice de possibilidade de você ter problema. E é esse tipo de situação que faz o quê? Que desencoraja o implantodentista. Porque aí você ouve falar que não funcionou, né? Olha, Edilson, eu tenho um amigo meu, e ele foi fazer lá uma cirurgia guiada e tal, e o guia chegou, não entrou na boca do paciente, né? Pode acontecer? Pode. Ah, eu tenho um outro amigo, Edilson, que foi fazer a cirurgia guiada lá, né? Fez o planejamento virtual, tudo direitinho, mas na hora de fazer a cirurgia guiada, os implantes ficaram fora do osso. Pode acontecer? Pode. E o que eu quero te falar é o seguinte, tudo isso acontece se você o quê? Não tiver clareza dos pontos que são importantes, né, que são fundamentais para que você não deixe isso acontecer. E é isso que eu vou estar falando com você agora à tarde, tá joia? Então vamos lá. Essa semana mesmo, né, vocês sabem que quem está aqui comigo ao vivo pode me fazer uma pergunta, né? Pode fazer a pergunta aqui, né? E eu vou responder aqui. Ou pode me mandar uma pergunta no Instagram. E quando você manda lá no Instagram, no meu direct, você tem a possibilidade de ser escolhido para uma mentoria comigo, né? Uma mentoria é o quê? Você vai tirar suas dúvidas relacionadas à cirurgia guiada, a posição tridimensional correta dos seus implantes, a segurança, aquilo que você tiver de dúvida. Você vai fazer um bate-papo comigo, ao vivo, tá? E aí, nesta semana, um dos profissionais, né, uma das profissionais me mandou lá uma dúvida e ela provavelmente vai participar de uma mentoria comigo. Mas o que acontece? O relato dela foi da seguinte maneira. Olha, Edilson, né? Obrigado aí pelas lives, está me trazendo muito conteúdo. E eu já faço cirurgia guiada. Olha só, eu quero que você preste atenção nesse relato, tá? Presta atenção nessa história. Eu já faço cirurgia guiada há muito tempo, né? Eu uso uma radiologia que faz tudo por mim. Que faz a tomografia, que faz o escaneamento e faz a impressão do guia. Faz a tomografia, o escaneamento, faz o planejamento e faz a impressão do guia. E eles já me mandam tudo pronto, Edilson. Tá? E aí eu conversando com ela no Instagram, eu falei, tá bom, e você tem tido problemas? Ela falou, olha, eu tenho tido alguns tipos de problemas. E eu falei para ela, quais são esses problemas? Olha, o guia, teve uma cirurgia agora, uma das últimas, que o guia não se adaptou. Falei, qual mais? Teve uma outra cirurgia que o guia ficou muito folgado. Né? Ela estava me relatando isso lá no Instagram. E eu falei, bom, vamos fazer então, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer uma mentoria. Você sabe por que isso acontece? Né? Eu falando para ela. Eu falei, porque você não sabe o que é importante dentro do processo, você não participa do processo. Então você terceiriza tudo. E aí você só recebe o guia, né? E aí você vai para a cirurgia guiada.
Aí é que está o problema. Por quê? Porque você não entende do processo todo de preparo, que é as etapas que antecedem, quando chega lá na boca do seu paciente o guia que não se adapta, o erro está anterior a isso. Primeira possibilidade de você ter problema, né, no planejamento virtual. É você o quê? O planejamento virtual pode ficar errado, Edilson. De repente, o implante está numa posição e fica em outra. Pode. Se você usar uma central, vamos dizer assim, que nem ela me falou que estava usando uma radiologia, que fazia a tomografia, que fazia o escaneamento e que fazia o planejamento para ela. Terceirizou tudo. E ela não acompanhava nada. E o que você precisa fazer para não acontecer esse tipo de problema? Primeiro, então vamos lá. Para fazer, né, o planejamento virtual, você precisa o quê? Alimentar um software. Alimentar o software de que maneira? Pedindo uma tomografia e o escaneamento do seu paciente. Tá. Mas qual tomografia? Como é que você pede essa tomografia? Se for um caso unitário e parcial, você tem que pedir uma tomografia com arcos afastados. Porque se você pede uma tomografia para um paciente com um arco em oclusão, você vai ter muitos artefatos. E isso vai interferir o quê? Na imagem. E aí acontece o quê? O implante é projetado no DICOM, na tomografia, mas o guia que vai representar, que vai reproduzir no campo operatório a posição que você definiu no planejamento, é feito no STL. Então, se a tua tomografia não está certa, você coloca a tomografia dentro do software. E você vem com o STL, o escaneamento, e vai colocar no software. Essas duas imagens precisam ser colocadas nas mesmas coordenadas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para ficar fácil de você ir entendendo. Tá? Eu vou compartilhar aqui, porque daí a gente vai... Fica melhor para que você visualize isso na tela do computador. Tá bom? Vamos lá. Está aqui. Então, vamos lá. O planejamento virtual pode ficar errado e o guia cirúrgico não se adaptar. Então, você precisa o quê? Primeiro, alimentar o software. Né? Quando você alimenta o software corretamente, você não tem problema. Né? Então, olha lá, a implantodontia digital, você vai fazer o planejamento virtual para fazer a cirurgia guiada. Para que você tenha o quê? Posição tridimensional correta. Todas as suas decisões são tomadas antes do teu procedimento cirúrgico. Né? Simples assim, tá bom? Tranquilo? Na implantodontia digital, então, começa a implantodontia digital, para que você possa fazer o planejamento virtual, você precisa alimentar um software. Né? O software, e aqui começa. O software, hoje de manhã até me perguntaram qual a marca comercial de software. A minha indicação é que você não use um software gratuito. Por quê? Porque você pode ter muitos problemas. Mas mesmo que você use um software gratuito, a minha segunda recomendação é que você não faça os seus planejamentos. Né? Então, a primeira coisa, independe se é você que vai fazer ou se é uma central, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Você precisa colocar as informações do seu paciente no interior do software corretas. Por exemplo, se é um caso unitário e parcial, você tem que pedir a tomografia com arcos afastados. E o STL pode ser obtido de duas maneiras. Né? Pode ser feito escaneamento intraoral ou a técnica da moldagem, né? Que você obtém um modelo de gesso e faz o escaneamento de bancada. Aqui é a primeira possibilidade de problema. Então, se você não alimenta o software corretamente, isso é como você alimentar uma planilha de despesas na sua clínica. Vamos lá, você quer saber quanto é que você ganhou esse mês? Você precisa o quê? Ver o que você faturou e ver quais foram as suas despesas e ver o que sobra. Se você alimentar essas duas informações corretamente, você vai ter o resultado real. Agora, se você errar nessa alimentação, na alimentação dessa planilha, você vai ter um resultado distorcido. Mesma coisa, então, é no planejamento virtual. Só que aí você escuta a história, né? E você vai replicar aquilo que o implantodontista, que não sabe disso, que entrou na cirurgia guiada só com curso de credenciamento, está na curva de aprendizado inicial, aí você replica aquilo. E isso vem de encontro à tua necessidade de justificar que você não está dando o próximo passo. Tá?
Então, planejamento virtual funciona. E o primeiro aspecto, o primeiro ponto importante que você deve observar é a alimentação do software para que possa ser feito o planejamento virtual. O DICOM e o STL têm que ser corretos. Por quê? Porque eles vão ser colocados nas mesmas coordenadas. Né? Vai ser colocada uma imagem em cima da outra, para que possa ser feito o planejamento virtual. E aí, depois que você fez o planejamento virtual, você precisa aprovar isso. Tá? Você tem que participar do planejamento. Né? Então, é disso, mas, tudo bem. E o que eu preciso ver no planejamento? Como é que eu vou saber se o planejamento está certo ou se não está certo? Né? Bom, primeiro, as informações do planejamento virtual diferem do planejamento reverso, por quê? Porque o teu pilar da visão está amplificado. Aqui no planejamento virtual, você vê na tela do teu computador. Estrutura óssea do seu paciente, qual é a altura de osso, qual é a largura de osso e principalmente qual é a espessura, nas 3 dimensões. E isso numa tomografia com 99%, né, de precisão, vamos dizer assim. 0,0 não sei quanto que é o índice de distorção de tomografia, muito baixo. Tá? Então, se você sabe dessa informação, então você vai falar com a tua central de radiologia. Como é que você corrige isso? Central, eu preciso de uma tomografia assim, 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 assado. Que nem acontece com vários profissionais que terceirizam por completo esse serviço. Mandam lá para a central de radiologia, não sabe o que pedir para a central de radiologia, e a radiologia não sabe o que fazer. E aí, sabe onde é que vai estourar? Lá a hora que chega o guia. Por quê? Aí o guia que chega desadaptado, né, que não se adapta, dá o quê? Fala que o planejamento virtual não tem precisão. Mas o que não tem precisão é a informação do implantodontista, que não sabe que precisa de um DICOM específico e de um STL. Não tem nada de complexo, você só precisa entender isso, tá? Beleza? Então, você precisa o quê? Virar a chave digital. Você tem que entender. Então, é esse obstáculo que planejamento virtual não funciona, não dá para te convencer mais, porque você já está começando a ver aqui. Bom, beleza, você vai criando aí um senso crítico. Né? Então, funciona o planejamento virtual. Primeiro aspecto importante é você alimentar o software corretamente. Tá? É colocar as informações dentro do software. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Segundo aspecto que pode te levar a ter problema, é quem vai manipular o software. Nossa, eu disse agora complicou. Então, eu falei para vocês, eu sempre falo que o planejamento pode ser feito pelo implantodontista, se ele quiser investir, e a minha recomendação não é essa, a minha recomendação é que você use o serviço de uma central de planejamento. Tá? Agora, aqui, quem vai manipular essas informações para fazer o planejamento virtual para você é uma central de planejamento. Você precisa saber o quê? Como escolher essa central de planejamento. Qual é o serviço que ela tem que te oferecer. E aí é que é importante você saber que o DICOM e o STL precisam estar corretos. Por quê? Quando começa o trabalho da central, o primeiro serviço que eles vão fazer é esse aqui. Ó. Deixa eu só tirar aqui e colocar aqui. Primeiro serviço que eles vão fazer, ó, show. Primeiro serviço que eles vão fazer no planejamento virtual, ó, que nada mais é do que você posicionar o seu implante na tela do computador, se baseando em 2 informações. No DICOM, a imagem da tomografia, ó, imagem óssea e dentária, e aqui você vê o STL e a imagem clínica. Então, fazendo aí uma analogia, aqui, ó, osso e dente. Isso é a informação que você necessita para que você tenha segurança, né, de posicionar o seu implante. Informação osso e dente e a informação dente e tecidos moles. Eles vão ser colocados na mesma coordenada. Mesma coordenada, pessoal, quer dizer o quê? Os mesmos eixos. Eixo horizontal, vertical e transversal. Vamos dizer, os 3 eixos. X, Y e Z.
Por quê? Porque eles têm que ocupar o mesmo espaço. Então, o primeiro trabalho que é feito no software, independente se é por um dentista ou se é por uma central de planejamento, é o alinhamento dos dois pacotes de informações. Aqui é que é importante você saber. Como é que é feito esse alinhamento, que nada mais é do que colocar as duas imagens na mesma coordenada, uma em cima da outra. E você vai entender o porquê que isso é importante. Por quê? Aqui na imagem óssea, o implante é planejado. E aqui na imagem clínica, é desenhado o guia, que vai se adaptar sobre esses dentes e que vai reproduzir a posição do implante dentro do osso na boca do seu paciente. Então, se você não tem uma tomografia correta e um STL correto, essa fusão, ó, então, vamos ver. Essa fusão, lá no software você coloca as imagens do DICOM da tomografia, o STL do escaneamento, você vai marcar 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos, depende da marca comercial do software, tá? E aqui é importante você saber, o software tem que ser um software que tenha registro, que tenha capacidade técnica, que tenha registro, né? Porque existe muito software capeta. Software capeta é o quê? Aquele software que não tem registro, né? E isso acontece muitas vezes com as centrais de radiologia que estão começando. Porque o software custa dinheiro e, além de custar, você tem uma taxa de cada impressão de guia, você tem que pagar um valor lá para o desenvolvedor do software. Tá? Então, você marca 3 pontos, ó, né? Marcou 3 pontos no DICOM, você marca as mesmas regiões no STL. E você clica lá no software e ele vai colocar uma imagem, a imagem do DICOM está aqui embaixo e a imagem roxinha clínica em cima, na mesma coordenada. Isso feito de maneira automática, aqui, ó, quando você marca esses 3 pontos e clica, se ele tiver, vamos dizer, se tiver sem distorção, se estiver correto, o software vai falar assim, ó, alinhamento feito com sucesso, porque é a maneira automática, o próprio software faz isso. Quando tem divergência, vamos dizer, quando a tomografia não está adequada, que tem muito artefato, ou o escaneamento tem superposição de malhas, ele não consegue fazer essa fusão automática. Aí ele fala, se você quiser tentar fazer manual, você pode, então o planejador começa a fazer esse alinhamento manual. Só que quando alinha um ponto, desalinha o outro ponto. Isso aqui vai dar problema para você aonde? Lá quando você receber o guia. E aí gera o quê? Aquele comentário, né, do dentista. Ah, o meu amigo foi fazer cirurgia guiada lá e o guia não se adaptou. E não vai se adaptar. Por quê? Porque a alimentação do software foi feita de maneira errada. Né? Então, planejamento virtual, para que você não tenha problema, precisa alimentar o software corretamente. Pedir a tomografia adequada, com arcos afastados, e fazer o escaneamento correto, sem superposição de malhas. Simples assim, tá? Feita essa superposição aqui, ó, essa fusão de imagens no software, o próximo passo é o quê? É você fazer o planejamento, colocar o implante de acordo com a emergência protética que o caso requer, seja uma prótese parafusada, quer seja uma prótese cimentada. Tranquilo? Então, você posiciona o seu implante ó, longe da estrutura nobre, na inclinação correta, na inclinação vestibulolingual, na inclinação mesiodistal e na profundidade cérvico-apical, que vai te impedir o quê? De lesar estruturas nobres, por exemplo. Esse aqui é o pilar da visão, que está totalmente amplificado aqui para você, neste momento. Aí você vai fazer o seguinte, você aqui precisa aprovar esse planejamento, tá? Então, falando, beleza, bom, esta fusão aqui, ó, foi feita de maneira automática, tranquilo. E aqui entra a primeira dica para você. Quando você for escolher uma central de planejamento, você precisa saber como escolher essa central, ela precisa ter capacidade técnica e tecnológica. Nada mais é do que ter equipamentos bons e ter um profissional treinado que vai manipular esse equipamento. Por quê? Se ele vai fazer essa fusão aqui, ó, e não deu automaticamente, ele vai te informar.
Edilson, olha, eu fui fazer a fusão aqui, mas não ficou adequado, não está correto. Eu estou tendo que fazer a fusão manualmente. Foi para o manual, pessoal, aí é arriscado. 50% de chance de você ter problema. Quando acontece isso com os meus casos, eu refaço o que está errado. E na semana passada teve um caso meu de mandíbula posterior, em que a paciente precisou repetir a tomografia 3 vezes. 3 vezes. Por quê? Porque a central de radiologia estava errando. Tá certo? E aí, eu enviava e a central para mim falava, olha, o alinhamento não está adequado. Você quer fazer assim mesmo? Então, se você autoriza eles a fazerem, você passa a ter o risco todo para você. Tá bom? Que é o que eu não recomendo. Então, beleza, a fusão foi feita. Se é uma central que tem capacidade técnica e tecnológica, ela vai te informar. Ela falou, olha, aqui não deu para fazer de maneira automática, teve que ser feito de maneira manual. O senhor quer continuar? Você vai falar, não, não devo continuar, tá bom? Porque se você continuar, você vai entrar naquela estatística aí do seu colega que fez e não teve sucesso. Por que que não tem sucesso? Porque, na realidade, a alimentação do software foi feita de maneira errada. E aí, a central de planejamento que você escolheu, se não tiver capacidade técnica e tecnológica, ela não vai saber disso. Tranquilo? E aí você precisa aprovar esse planejamento, né? Você vai usar uma central, você precisa fazer a aprovação do planejamento. O que é a aprovação do planejamento disso? Planejamento virtual? O que eu vou ter que ver? Eu nem sei o que eu tenho que ver nesse planejamento, cara. Como é que vai ser isso? Eu nem sabia que eu precisava ver. Eu achava que era só mandar lá o paciente fazer a tomografia e o escaneamento lá na radiologia e depois eu ia receber um guia. Aí você vai estar correndo os riscos todos. Por quê? Porque você não está participando do processo, você não tem o entendimento do processo. E é fundamental, né? Pequenos detalhes que fazem a total diferença lá no final. Se você quer vir para a implantodontia digital e não ter problema, você precisa ter conhecimento, tá, do processo. Você não precisa executar o processo. É diferente daquele exemplo que eu dei essa semana, que aquele implantodontista que acredita que precisa de muito investimento para entrar em implantodontia digital, né? E ele quer esperar porque ele quer comprar o scanner, quer comprar o software, quer comprar a impressora. Não é assim que você não vai ter problema. Assim você vai ter mais problemas. Por quê? Porque além do investimento que você está fazendo, né, ser alto, você precisa passar pela curva de aprendizado. E a curva de aprendizado, em cada aspecto desse, ela é demorada. Tem um aluno meu, né, ele fez curso comigo há um bom tempo atrás, e esses tempos agora, uns 6 meses atrás, ele me ligou. Edilson, tal, cara, eu estou comprando, queria uma indicação sua, qual software que eu compro? Aí eu virei para ele e falei, não compra nenhum, você não precisa de software. Ah, mas eu queria fazer os meus planejamentos. E aí eu falei para ele, falei, olha, eu vou te dar a minha opinião, tá? Eu acho que você não deve fazer o seu planejamento, porque você vai precisar investir no software, você vai precisar curva de aprendizado no software, você vai despender horas clínicas para aprender a trabalhar no software. E terceiro, é gostoso você trabalhar no software, você vai o quê? Perder muito tempo, muita hora clínica. Você vai deixar de ser dentista para fazer planejamento. E essa não é a condição que você precisa. O que você precisa é de um guia, é você saber todo o processo e receber um guia que você vai conseguir reprodutibilidade no campo operatório. Aí eu falei, Edilson, mas eu estou usando aqui um software gratuito e tal, e eu quero fazer os meus planejamentos, que eu acho que é importante. Eu falei, tá tudo bem. Aí passou mais um período, aí ele me ligou agora, há pouco tempo, um mês atrás. Foi Edilson, tal, não sei o quê, cara, eu comprei uma impressora aqui e tal, e aí eu tive um problema aqui, será que você poderia me ajudar? Eu falei, posso. Né? Ele falou, então, quando eu fiz a impressão do guia, aí eu não consigo colocar a anilha. Né? A anilha metálica não encaixa, tal, eu não sei o que está acontecendo e tal. Eu falei, olha, o problema pode ser, né, na configuração da sua impressora. E aí, só para resumir a história, o que acontece? Então, é um dentista que ele quer
fazer o planejamento dele usando um software gratuito, comprou uma impressora e está imprimindo o guia, então ele está perdendo um tempo de desenvolvimento direto na técnica, né? Ele está passando pela curva de aprendizado do software, da impressora, e vai ter problema. E muitas vezes esse nível de problema, dentro da curva de aprendizado, faz com que você desista da técnica. Que o grande benefício da técnica, né, não é você planejar, não é você imprimir o seu guia. Esse serviço todo precisa ser terceirizado, a não ser que seja um modelo de negócio teu. E esse serviço terceirizado faz com que você consiga o quê? Posição tridimensional correta, com precisão, rapidez e segurança. Isso é que você precisa. E se você escolhe uma central de planejamento que tenha capacidade técnica e tecnológica, é muito melhor, tá joia? E lembrando o seguinte, Edilson, tá, beleza, mas e o planejamento? Eu quero saber do planejamento, pode ter problema. Então, se você alimentar o software corretamente, você não vai ter problema. Você entendeu por quê? Que a fusão é a parte fundamental? Porque esta posição aqui, ó, do implante, que foi definida no DICOM, ela vai ser repassada para a boca através desse guia que ele é desenhado em cima do escaneamento. Então, para que essa anilha aqui, ó, reproduza a posição do implante do software na boca do seu paciente, esse guia precisa se adaptar corretamente na boca do paciente. E para isso, a alimentação inicial do software é fundamental, tá bom? Esse é o segredo. Capricha, né, pede os exames corretos e participe do planejamento, né? Uma outra coisa. Então, ó, aí você faz o planejamento, beleza? O planejamento, então, para que você não tenha problema no seu planejamento, você precisa alimentar o software. Alimentou o software correto, você não vai ter problema no planejamento, tá? E usar uma central que saiba fazer a fusão, né? Que saiba manipular o software para fazer a fusão e saber te informar se foi feito manualmente ou se foi feito automaticamente a fusão, tá? Beleza? Aí você não tem esse problema. E aí, depois de você aprovar, né, você tem que aprovar esse planejamento, que é a posição do seu implante para o tipo de prótese que você escolheu. Aprovou, essas informações vão voltar para você. E vai voltar no formato de um guia, que é impresso numa impressora 3D. E aqui entram os outros problemas, né? O guia pode não se adaptar na sua boca ou na boca do seu paciente? Pode, por exemplo. Se você não alimentou o software corretamente, o planejamento foi feito, a fusão foi feita automática, a única possibilidade de você ter problema é na impressão do guia. Aí a qualidade da impressora é que conta. Eu já vi muitos profissionais recebendo guias com impressora, feita a impressão em impressoras de filamento. Quer dizer, então, por isso que eu falo que você tem que saber, né, como escolher a central de planejamento, que tem capacidade técnica e tecnológica. Uma outra coisa que é importante, ó, na impressora que vai imprimir o guia, que vai levar você a ter reprodutibilidade lá no campo operatório. Então, se você não sabe, né, que é importante a impressora, você recebe um guia que você acha que é normal. E aí o guia não adapta na boca, aí você culpa todo o quê? A implantodontia digital que não funciona. E não é a implantodontia digital que não funciona. Na realidade é o quê? É a impressora lá da central de planejamento que não funcionou. Então, olha aqui, isso aqui é um planejamento virtual, alimentou o software corretamente, não vai ter problema. E o que avaliar no planejamento? Você vai avaliar justamente o quê? Emergência, posição desses implantes dentro do osso. A janela do planejamento aqui está amplificada, o pilar da visão está amplificado, né? Qual é a posição desses implantes, se está de acordo com a emergência protética, com o desenho da prótese que você desenhou, que nem aqui foi feito um desenho digital, um planejamento digital, tá certo? E aí os implantes foram posicionados em relação a isso. Aprovou, então, olha, o segredo para que você não tenha problema é a alimentação do software, como transferir as condições reais, o mundo real. Como é que você alimenta o software? DICOM de uma tomografia, casos unitários e parciais com arcos afastados. E o STL de um escaneamento, que pode ser o escaneamento intraoral ou o escaneamento de um modelo de gesso. Se você alimentar o software corretamente, você não tem problema, tá? Eu postei de manhã esse artigo científico, eu volto com ele aqui porque é importante. Então, ó, né, o desvio entre
a tomografia e o modelo, ela é muito baixa. O que interfere nisso? Quando você tem uma tomografia com arcos fechados, porque tem a formação de artefatos, certo? Então, o segredo, tomografia bem executada, com arcos afastados, em casos unitários e parciais. Casos totais é totalmente diferente, tá bom? Tranquilo? Beleza? E aqui, primeiro momento, alimentar o software. O segundo momento é quem faz o planejamento. Porque se tiver errado a alimentação, quem faz o planejamento, e pode ser feito pelo dentista ou por uma central de planejamento. Eu uso só a central de planejamento. Você só precisa ter cuidado que a central tenha capacidade técnica e tecnológica, que usar um software bom, né? Então, no planejamento virtual, alimentar o software, manipular o software e planejamento virtual. Eu falo que uma central é ideal porque você não precisa fazer investimento, o dentista não precisa gastar, comprar um software, tá bom? A curva de aprendizado, que isso é hora clínica, você precisa gastar tempo estudando como funciona esse software. Isso, muitas vezes, vai te impedir de chegar no final da implantodontia digital, né? Que é o grande benefício, que é o guia cirúrgico para fazer a cirurgia guiada, tá bom? A não ser que seja um modelo de negócio para você fazer, tá? Então, olha lá. Ó, eu vou falar para você, para eliminar esse obstáculo de uma vez, eu quero mostrar esse caso clínico aqui, ó, tá? Esse caso foi feito aqui em implantes Straumann, implantes de 4 milímetros em mandíbula posterior. Olha só, tá? 4 milímetros mandíbula posterior, 1 a 2 minutos afastado do nervo, feito cirurgia guiada aqui, planejamento virtual, cirurgia guiada sem retalho. E poderia ter sido feito com retalho também. E aí, primeira etapa, fusão dos arcos, né? Fusão da tomografia e do STL. Aí você consegue o quê? Posicionar esses implantes e aí você vai aprovar isso. Ó. Essa é a posição, né? Essa posição que você quer, você participa. A central te avisa, olha, aqui foi feita a fusão de maneira automática, né? E é isso que é fundamental. Quando você faz a fusão, né, de maneira automática, você elimina quase que por completo a possibilidade de problema no planejamento virtual. Quase que completo, não, você elimina por completo. Porque aí depois essas informações aqui precisam voltar para suas mãos através de um guia. E aí o que precisa ser importante, o que você precisa saber é que a impressora que vai ser feito esse guia é importante. Por quê? Porque a impressora tem a precisão de impressão, que vai levar para a boca do seu paciente a informação do guia, daquele implante que foi planejado, vamos dizer, no Daikon, volta para a boca, é isso que vai te dar reprodutibilidade. Vai te dar o quê? Precisão, que vai te dar segurança, num caso como esse aqui, ó, implante de 4 milímetros. Então, aqui, para o guia se adaptar corretamente, a impressora tem que ser uma impressora que tenha o quê? Precisão. Né? Você não pode usar uma impressora de filamentos, por exemplo. Uma outra coisa, o guia cirúrgico tem a extensão correta. E aí, quando a central, né, faz o alinhamento manual, não te informa, você sabe o que eles fazem? Eles imprimem um guia com uma folga maior. Aí o guia chega na boca e ele fica o quê? Folgado, e muitas vezes ele não entra numa determinada direção. Tá joia? Vamos lá, ó. Olha aqui, esse aqui é o planejamento, ó. Aí como é feito, né? Então, esse trabalho todo, ó, né, o planejamento virtual, tem o desenho aqui, ó, do STL, né? Olha o nervo, a distância para o nervo. Então, planejamento virtual, se você alimentar o software corretamente, você não tem problema, né? Você vai receber, então, vai alimentar, primeiro passo, alimenta o software corretamente, e aí você usa uma central que tenha capacidade técnica e tecnológica, e por último, tem que ter uma impressora de qualidade. Edilson, mas como é que eu vou saber que esse guia está adaptado, cara? Existem essas janelas, ó, que se chamam janelas de inspeção, ó, que são aberturas no guia, que são desenhadas lá no software mesmo, que vai fazer o quê? Você avaliar se esse guia se assenta em todos os dentes que ele se apoia. E isso, você precisa ter uma impressora que tenha precisão. Se ela não tem precisão, você vai ter problema no assentamento do guia, tá certo? Então, para eliminar isso, usar uma central de planejamento
que tenha uma impressora de qualidade. E aí você consegue o quê? Reprodutibilidade no campo operatório, que vai te levar o quê? Instalar seus implantes na posição tridimensional correta, com precisão, com rapidez e com segurança. Tá bom? Então, ó, e os problemas relacionados ao guia, então você precisa o quê? Ter uma central de planejamento que tenha uma impressora com capacidade técnica, né? Com capacidade tecnológica, eu falo. Que é assim, que é você imprimir com precisão. Tranquilo? Então, não tem sentido. Vamos voltar, vou responder para você. Para que você, então, o planejamento virtual pode ficar errado. Não fica errado. Para isso, você precisa alimentar o software corretamente. Eu fiz os exames certos, professor, mas eu recebi o guia errado. Aí, é a fusão, é quem está trabalhando no software. Tá bom? Então, se você tem os exames corretos, um software, vamos dizer assim, com capacidade técnica, né? E uma impressora de qualidade, você não vai ter esse tipo de problema. Tá? Pode ficar descansado. Beleza? Vamos lá. Como é que eu falo assim para você? Quando você tem um problema, o problema é a solução. Abraça esse problema. Olha, eu não estou tendo precisão nos meus implantes, eu não estou tendo segurança. Em vez de você colocar um obstáculo, o planejamento virtual não funciona, o guia cirúrgico pode não se adaptar. Essa é aquela velha história. Eu quero melhorar, assim, eu quero conquistar a posição tridimensional dos meus implantes, mas eu acho que o planejamento virtual não funciona. Eu quero a posição tridimensional, eu quero mais segurança, mas eu acho que o guia não adapta. Quer dizer, você está colocando obstáculo, poxa vida. Né? Tira isso não tem fundamento. Você ouviu falar, por quê? Porque quem trabalha com implantodontia digital, com a técnica de cirurgia guiada, se ele não sabe como fazer isso, ele não vai conseguir, vai ter problema, tá? Beleza, então deixa eu interromper aqui esse compartilhamento agora e deixa eu ir para que eu possa, sempre que eu mostro um obstáculo, né, que eu dou uma clarificada na cabeça do implantodontista, eu preciso mostrar para ele, surgem novos obstáculos, tá? Então eu vou responder a 3 objeções aqui, tá? Vamos lá. Edilson, mas eu não confio no serviço de uma central de planejamento. Eu que preciso fazer o meu planejamento. Você está errado, né? Você tem que quebrar esse paradigma aí na tua cabeça. Tem que quebrar isso, né? Isso é um preconceito. Tá? Você precisa de um planejamento correto. Deixa eu só tirar aqui. Você precisa de um planejamento correto. Né? E aí, você falar que você não confia na central, você precisa saber escolher uma central. Você não pode confiar em qualquer central. E hoje acontece o que no mercado? As centrais de radiologia estão oferecendo aos implantodontistas o serviço de planejamento. E aí, sabe o que acontece? Você tem que ver se ele tem um software adequado. E segundo, quem manipula esse software. Tá? Independente de ser dentista ou não. Por quê? O importante é você fazer a aprovação. E para isso, a central precisa enviar para você, né? Não pode enviar para você, porque assim, a comunicação da central com você, a central faz o planejamento e te envia de algumas maneiras. Pode te enviar através de fotos, através de imagens estáticas ou através de um vídeo. Né? Um vídeo narrado ou um vídeo só. A melhor maneira é um vídeo narrado de como o planejador está planejando de acordo com o que você pediu para ele. E aí você vai aprovar ou não esse planejamento. Então, você é que vai participar do planejamento. Não é você que vai fazer, mas você vai aprovar. Eu falo que isso é a mesma coisa que você aprovar uma prótese. Né? Vamos dizer, você mandou fazer uma prótese no laboratório, você recebe ela, você sabe se está boa ou se está ruim. Tá bom? Beleza? Eu não sei o que avaliar. Ele disse, beleza, tudo bem, usar uma central, mas aí, o que eu vou avaliar no planejamento virtual? Eu não sei o que eu vou avaliar, não sei o que eu preciso ver no planejamento virtual. Você vai ver, você vai ver aquilo que você não vê no convencional, mas que você acha que está vendo. Ixi, complicou, né? Então, vamos lá. No planejamento virtual, você vai ver o osso nas 3 dimensões, em todas as direções na tela do computador.
Você vai ver qual é a emergência protética do seu implante. Você vai ver qual é a distância que esse implante está do dente vizinho, por exemplo. Então, você vai ver no planejamento virtual tudo que você não vê no planejamento reverso, mas que você precisa ver no campo operatório. Entendeu? Por quê? Na cirurgia convencional, todas as suas decisões são tomadas no campo operatório sem você ver. Sem você ver a altura óssea, sem você ver a espessura óssea. E aqui, no planejamento virtual, você vai ver tudo isso na tela do computador. É assim que você faz a avaliação do planejamento virtual, tá bom? Edilson, beleza e tal, ótimo, tá? Mas, cara, eu não confio no guia cirúrgico. Por que você não confia no guia cirúrgico? Ah, ele pode não se adaptar, ele pode vir folgado, ele pode... Exato, você precisa o quê? Saber como escolher o guia. Assim, o guia precisa ter um desenho, precisa ter uma extensão, e é isso que acontece, né? Quando você terceiriza, você precisa saber o que você vai cobrar. O que você vai cobrar do dentista, não, da central. Qual é o serviço que ela tem que te entregar. Então, eu não confio no guia cirúrgico. Pensa, você confia num guia cirúrgico convencional ou confia à mão livre? Agora, um guia que é impresso, você só precisa saber o que avaliar nesse guia. Tá? Tem as janelas de inspeção para que você possa ver se ele está adaptado ou não. Né? Se ele está reproduzindo corretamente ou não, se está sendo corretamente ou não. Tá? O segredo todo é alimentar os softwares de maneira correta. Bom? Beleza? Edilson, tá. Qual que é o jeito errado de você superar esse obstáculo? É você continuar fazendo cirurgia à mão livre ou continuar fazendo cirurgia com via convencional. Se você quer que esse obstáculo continue te parando, a maneira errada é você continuar fazendo cirurgia à mão livre. Né? Beleza? Como é que você pode resolver essa objeção aí na sua cabeça depois de tudo isso que eu te falei? Depois de todo esse bate-papo que a gente teve aqui? Né? Você precisa saber quais são os exames fundamentais para o planejamento virtual e como alimentar o software. Tá? Só isso. Pensa nisso que eu te falei. Os exames necessários e como alimentar o software. Esse é o segredo. Alimentou o software corretamente, não vai ter problema. Tá bom? Qual é o pequeno passo, Edilson, que eu podia dar para ver? Porque mesmo assim eu ainda estou com dúvida. Faz um planejamento virtual. Prepara um caso, né? Pega o encaminhamento e manda para uma central de radiologia e vê. E avalia, né? Se o planejamento virtual funciona ou não. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha que falar com vocês agora à tarde. Me despeço, então. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã às 8 horas na nossa 9ª live. E só para lembrar, vocês vão receber no grupo do WhatsApp, a comunidade do Facebook já está aberta. Você pode pedir acesso a ela, tá certo? Lá na página de inscrição do evento, tem a comunidade do Facebook, você pode clicar. E você vai ter acesso à comunidade, que tem artigo científico, tem um monte de coisa lá que você pode entrar, que vai ter conteúdo também. E lá, eu vou colocar alguma dessas lives que não ficaram gravadas também, tá bom? Então, um grande abraço a vocês, nos vemos amanhã. E amanhã, a primeira live é às 8, e a nossa segunda live será às 14 horas, e não às 17. Vocês vão receber essa informação lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, se cadastra no WhatsApp. Um abraço, nos vemos amanhã às 8 da manhã. Valeu!